assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém, um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista, onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV. A experiência é feita e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica.
Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue. Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor, usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer. Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento, o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz. Ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea: o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a Ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas,
mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém, um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista, onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV. A experiência é feita e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica. Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue.
Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor, usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer. Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento, o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz. Ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea. O verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas, mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém,
um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista, onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV. A experiência é feita e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica. Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue. Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor,
usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer. Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento, o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz. Ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea: o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas, mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém, um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista,
onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV. A experiência é feita e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica. Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue. Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor, usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer.
Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento, o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz. Ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea: o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas, mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém, um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista, onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora
está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV. A experiência é feita e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica. Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue. Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor, usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer. Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento,
o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz. Ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea: o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a Ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas, mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém, um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista, onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele
diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV. A experiência é feita e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica. Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue. Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor, usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer. Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento, o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz.
ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea: o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a Ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas, mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Cal sempre se achou um homem comum, como todos os outros. Porém, um belo dia, ele se acorda amarrado em um laboratório futurista, onde uma cientista lhe revela que uma experiência será feita com ele. Ela acredita que Cal é um descendente de lendários guerreiros com poderes sobrenaturais. Cal agora está preso e assustado neste lugar, onde todos parecem ser malucos. A cientista responsável por ele diz que será injetada nele uma substância que, se ele for o escolhido, lhe dará a capacidade de acessar as habilidades do seu ancestral do século XV.
A experiência é feita, e Cal se torna um guerreiro imbatível. Agora, com habilidades sobrenaturais, ele terá que fazer justiça e lutar contra os Templários, uma organização inimiga que precisa ser parada a todo custo. Agora, como um guerreiro e herói, ele terá que desvendar onde os Templários estão escondidos, nos tempos atuais, e derrotá-los, para que o mundo tenha uma chance de não ser dominado por eles. Nesta aventura, você conhecerá todo o potencial deste novo herói, que surge de uma forma inusitada, e que tem o objetivo de salvar a humanidade. Será que Cal conseguirá voltar a ter uma vida normal depois desta experiência? Será que o peso do destino não será grande demais para ele? Cal, antes um homem simples e comum, agora carrega nas costas o fardo de proteger a humanidade. Cada passo que ele dá o leva mais fundo em um mundo de mistério e perigo, onde a linha entre o bem e o mal é muitas vezes turva. O tempo é curto, e os Templários estão cada vez mais próximos de realizar seus planos nefastos. Cal, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar inimigos formidáveis, também deve lidar com suas próprias dúvidas e medos. Ele se questiona se conseguirá estar à altura dos heróis lendários de quem supostamente descende. As noites, antes tranquilas, agora são povoadas por pesadelos, onde ele vê a humanidade cair em ruínas por sua incapacidade de agir a tempo. Mas, em meio a tudo isso, surge uma chama de esperança. Cal encontra aliados improváveis, pessoas que, como ele, foram arrastadas para essa batalha por forças além de sua compreensão. Juntos, eles formam uma resistência contra os Templários, cada um trazendo suas próprias habilidades e conhecimentos para a luta. No entanto, a batalha que se aproxima promete ser como nenhuma outra. As visões de Cal começam a se intensificar, revelando fragmentos do passado e do futuro, onde ele vê o destino de muitas vidas entrelaçadas com o seu. A pressão aumenta, e ele sabe que um único erro pode significar a destruição de tudo que ele conhece e ama. Agora, ele precisa não apenas lutar contra os Templários, mas também contra o tempo. Será que Cal conseguirá desvendar os segredos que cercam sua linhagem a tempo de impedir uma catástrofe iminente? Ou será que ele, assim como tantos antes dele, será apenas mais um nome esquecido pela história? O destino está prestes a ser selado, e Cal é a chave. Enquanto a resistência se fortalece, Cal descobre mais sobre o poder que agora corre em suas veias. Ele começa a perceber que as habilidades de seu ancestral não são apenas físicas. Há um conhecimento ancestral, uma sabedoria milenar que começa a despertar em sua mente. Memórias que não são suas, mas que parecem familiares, inundam seus pensamentos, revelando estratégias de batalha, idiomas esquecidos e segredos há muito enterrados. Entre seus aliados, destaca-se Althea, uma historiadora brilhante e especialista em mitologia antiga, que acredita que os Templários têm suas raízes em uma ordem ainda mais antiga, cuja verdadeira missão sempre foi controlar a humanidade através do medo e da manipulação. Juntos, Cal e Althea começam a desvendar um complô que atravessa séculos, percebendo que a luta que estão travando é apenas a última batalha de uma guerra que começou muito antes de seus tempos. À medida que se aproximam dos líderes dos Templários, Cal percebe que eles não são meros vilões buscando poder. Eles também acreditam estar cumprindo um destino, seguindo o que eles veem como uma ordem natural, onde apenas os mais fortes e dignos devem governar. Essa percepção abala Cal, forçando-o a confrontar sua própria noção de justiça e o papel que ele realmente desempenha nessa história. Com cada vitória sobre os Templários, o conflito se intensifica. Cal percebe que o poder que ele possui pode facilmente corromper, e a linha entre herói e tirano se torna cada vez mais tênue. Em uma noite sombria, ele tem uma visão aterrorizante. Ele se vê não como o salvador, mas como o futuro opressor, usando suas habilidades para submeter o mundo ao seu comando, exatamente como os Templários pretendem fazer. Essa visão o assombra, e Cal começa a duvidar de si mesmo. Será que, no final, ele se tornará o que mais teme? Althea, percebendo seu tormento, o lembra de que o verdadeiro poder não reside nas habilidades extraordinárias que ele possui, mas nas escolhas que ele faz. Ela o desafia a redefinir o que significa ser um herói, não como alguém que domina, mas como alguém que inspira
e guia os outros para sua própria força. No clímax de sua jornada, Cal se encontra cara a cara com o líder dos Templários, um homem velho, sábio e cruel, que revela que ele também descende dos mesmos guerreiros lendários que Cal. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda, destinados a confrontar-se para determinar o futuro da humanidade. A batalha que se segue não é apenas física, mas também uma luta de vontades, onde Cal deve resistir à tentação de usar seu poder para subjugar, lembrando-se do verdadeiro propósito de sua jornada. Ele deve decidir, uma vez por todas, que tipo de legado quer deixar para o mundo, e assim, com o destino da humanidade pendendo por um fio, Cal faz sua escolha. Cal, com o coração pesado e a mente tumultuada, olha nos olhos do líder dos Templários. O velho guerreiro, com cicatrizes que contam histórias de séculos de batalhas, o desafia com palavras tão afiadas quanto qualquer espada. Ele afirma que o mundo precisa de ordem, que o caos só pode ser contido por aqueles fortes o suficiente para impor sua vontade. O poder é um fardo que poucos podem carregar, diz o líder, tentando plantar a semente da dúvida no coração de Cal. Mas naquele momento, Cal sente algo diferente. As memórias de seus ancestrais, que antes eram uma fonte de confusão, agora parecem claras e alinhadas com seu próprio senso de justiça. Ele se lembra das palavras de Althea: o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos. Cal entende que seu legado não será definido apenas pela força que possui, mas pela sabedoria em como utilizá-la. A batalha começa. O líder dos Templários, com movimentos precisos e poderosos, ataca com uma fúria acumulada ao longo de séculos. Cal, no entanto, luta com uma calma interior que surpreende até a si mesmo. Ele não busca destruir seu adversário, mas sim superar o ciclo de violência que os prendeu por tanto tempo. Os dois guerreiros trocam golpes ferozes, suas habilidades sobrenaturais manifestando-se em cada movimento. Mas, enquanto o líder dos Templários luta com o peso de um destino que acredita ser inevitável, Cal luta com a leveza de alguém que encontrou um novo propósito. Em um momento de clareza, Cal percebe que a chave para derrotar seu inimigo não está em destruir seu corpo, mas em romper com o ódio e o desejo de controle que alimentam a Ordem dos Templários. Cal então abaixa sua arma, desarmando-se voluntariamente. O líder dos Templários, confuso e furioso, avança para o golpe final, mas Cal, com uma firmeza tranquila, estende a mão. Ele oferece não a derrota, mas a redenção. Escolha um caminho diferente, diz Cal. Um caminho onde o poder serve à humanidade, não o contrário. O líder hesita. Por um instante, a máscara de certeza inabalável se desfaz, revelando a dúvida que sempre esteve escondida por trás de seus olhos. O tempo parece parar, e o silêncio pesa no ar. É uma escolha que mudará o curso da história. Finalmente, o líder dos Templários abaixa sua espada. A batalha física termina, mas a verdadeira luta, a interna, continua. Cal sente o peso do momento, sabendo que o futuro ainda é incerto, mas também que ele deu o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência e opressão. Com os Templários desmobilizados, Cal e Althea começam a reconstruir o que foi destruído, guiando a humanidade para um novo caminho, onde a força não é medida pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de unir. Cal sabe que a jornada não está concluída, que desafios ainda virão, mas agora ele não está sozinho. O mundo observa, inspirado pelo novo herói que surgiu. Um herói que escolheu não apenas lutar, mas também perdoar, não apenas destruir, mas também construir. E assim, a história de Cal, o homem que se pensava comum, torna-se uma lenda, não apenas por suas batalhas, mas por seu coração e pela coragem de escolher um caminho diferente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.